A gente faz o mesmo trabalho pela manhã com os voluntários da própria igreja. E todas as terças temos um trabalho com mais de 100 crianças no Jardim Eldorado. E o nosso sonho é expandir esse trabalho, ir além de um trabalho social de entregar uma marmita, entregar cultura, entregar mudança de vida, alcançar uma geração, porque sabemos que é muito mais fácil você trabalhar com crianças para que se mude um cenário cultural numa cidade que com adulto. Não que o evangelho não alcance pessoas adultas, porque você está aqui, mas sabemos que a criança é um livro aberto a ser escrito, e se a gente não cuidar, não fazer a nossa parte como igreja, e não cuidar das crianças, não apenas crianças, órfãos e viúvas, também, a gente fica aquém daquilo que Jesus ensinou. A gente não cumpre o ID, a gente não serve a cidade, e não é relevante dentro do cenário que nós vivemos hoje dentro de Catanduva. Então, se você não conhece o nosso trabalho, acompanhe nas redes sociais, tá bom? Ali você vai ter mais informações do Bola de Neve de Catanduva pelo Instagram, pelo Facebook. E se você não conhece o nosso canal no YouTube, é Pastor Marcelino Souza. Você vai ter acesso a todas as mensagens que são pregadas aqui durante os cultos, para que você esteja de alguma forma se alimentando durante a semana, em nome de Jesus. Aleluia! Atos capítulo 16, versículo 6. Amém? O texto diz: e viajando por toda a região da Frígia, da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando adivinharam-se da região da Mísia, procuraram subir a Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Então, contornando a Mísia, desceram para Troade. E durante a noite Paulo teve uma visão. Nela um homem da Macedônia, em pé, rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. E imediatamente após ter recebido a visão, preparamos-nos para partir rumo à Macedônia, concluído que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. O contexto do texto que nós lemos fala que Paulo e Silas haviam chegado às cidades romanas, Listra e Derbe, e nessa região Paulo traz consigo em sua segunda viagem missionária um jovem chamado Timóteo para o discipular e treinar para o ministério. E logo após isto, que é o texto que lemos, Paulo e sua equipe apostólica, formada por ele mesmo, Silas e o jovem Timóteo, começam a avançar com o objetivo de implantar igrejas na região da Frígia e da Galácia, mas são impedidos de alguma forma pela própria pessoa do Espírito Santo. E logo após esse episódio, eles seguem rumo então para a região das cidades de Mísia e Betínia, mas o Espírito Santo também não permitiu. E quando chega a noite, depois desse avanço, Paulo tem uma visão em sonho de um homem da Macedônia que estava ali rogando: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo então entende pelo Espírito que era então a hora de avançar e pregar o evangelho na Macedônia. Só que muito mais do que uma mudança de cidade, Paulo estava vivendo um avanço geográfico na atuação no seu ministério. Vou repetir: muito mais do que avançar para a próxima cidade para implantar uma igreja, Paulo agora e sua equipe apostólica estavam vivendo um avanço geográfico em seu ministério. Afinal, eles estavam deixando o Oriente e entrando na região da Macedônia, que era um conjunto de cidades, que era uma porta da entrada para o Ocidente. Avançando para a Macedônia, e está em Atos 16, versículo 11 ao 15, eles chegaram a uma cidade de Filipos. E se achegando no local, eles encontraram um lugar para orar. E ali, nesse local para orar, no meio do caminho, uma mulher chamada Lídia, que ouvia Paulo e sua equipe pregando, se converteu ao evangelho, se batizou. E após então a conversão de uma mulher, após então ela ser batizada nas águas, acontece algo interessante,
que está em Atos 16, versículo 16. Abre tua Bíblia mais uma vez. E aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava, que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. E dessa forma ela acarretava muito dinheiro para seus senhores, por meio de adivinhações. Em seguida a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Recapitulando, eu preciso entender que era a primeira vez que Paulo e Silas e Timóteo estavam na Macedônia. E logo de chegada, uma moradora local da Macedônia se converte e é batizada. E após isso, então, enquanto Paulo e Silas subiam para um lugar de oração, veio em direção a eles uma mulher profetizando. E vale falar que a Macedônia era uma região dominada pelo poder bélico do Império Romano. A Macedônia era uma região em que a religião helenista grega de Alexandre o Grande predominava, ou seja, eles eram macedônios dominados por Roma, mas que viviam uma religião grega helenista que os levava a cultuar os deuses gregos do Olimpo, como Zeus, Afrodite, que no sincretismo religioso com Roma se tornaram Deus Júpiter e Diana. Está aqui comigo? Quando Paulo chega na Macedônia, então é nesse cenário hostil que uma mulher vem profetizando. E essa mulher que profetizava era conhecida naqueles dias como uma sacerdotisa dos deuses gregos, que se chamavam pitonisas. Pitonisas. Lembra daquele filme 300? No início do filme, o rei Leônidas aparece no filme para lutar contra os persas. Ele era da Grécia, de uma região chamada Esparta, os espartanos. E logo de cara ele vai consultar um oráculo. Esse oráculo, que no caso era uma mulher que ele consulta, esse momento o filme mostra o real cenário de uma consulta a uma profetisa, de uma consulta a uma pitonisa, que entre aspas previa o futuro. Vou traduzir para que você entenda. Quando Paulo chega na Macedônia, essa mulher então se movendo, essa pitonisa se movendo debaixo do espírito de engano e manipulação, de fato ela está representando ali o espírito guardião, o espírito maligno guardião que regia toda a atmosfera da Macedônia. E esse espírito se movendo através dessa mulher vem em direção a Paulo e Silas. É interessante que a palavra pitonisa, que é o nome dessa profetisa, desse sacerdócio, ela vem da palavra piton. Sabemos que piton é uma cobra gigante que tem mais de 7 metros. E é interessante que essa cobra, ela não pica, ela se enrola na presa, ela te sufoca até quebrar todos os seus ossos, e depois piton engole inteira a sua presa. E digo mais, uma cobra piton, ela pode botar até 100 ovos de uma vez só. Isto é exatamente o que o espírito de piton faz na sua vida. Ele tira da sua vida o Espírito Santo, ele te leva à apostasia, à frieza espiritual, e depois disso essa entidade começa a te oprimir tanto que você não sente mais vontade de viver, que você não sente mais vontade de vir para a igreja. E após isso, e após todo esse enfrentamento de piton na sua vida, esse espírito tenta te engolir por inteiro. E te engolindo por inteiro é o momento que ele começa a atuar na destruição do teu casamento, da tua vida financeira, da tua chamada, dos teus sonhos, da tua saúde, com fim de te levar à ruína e por última instância à morte. Conhece alguém que já foi atacado por piton? Ou será que esse alguém não é você que está debaixo de um ataque de piton? Porque é mais ou menos assim: você olha para um homem, para um casal, e você fala: poxa, mas que casal abençoado, cara.
é um homem de oração, é um ministro de intercessão, é um ministro de louvor, um pastor, um pregador, é um servo, é um santo. Quando atacado por Pitom, é como se depois desse ataque ele fosse abduzido. A pessoa se torna uma outra pessoa, fica irreconhecível, muda o linguajar, começa a retroceder numa vida mundana de pecado, começa a se corromper com coisas que até pouco tempo era incorruptível, começa a retroceder da chamada, começa a negar a fé, começa a ver uma apostasia generalizada, começa apenas a viver de ataques. Era alguém fiel, era alguém leal, agora se levanta em rebelião, em contradição consigo mesmo e com todos. Então esse ataque de Pitom, que tem por muitas vezes paralisado líderes, porque Pitom não ataca quem não produz, ataca pessoas de governo, pessoas de autoridade, missionários, pastores, líderes, autoridades da nação. Quando Pitom vem, quando esse espírito maligno vem sobre a vida de uma pessoa, a pessoa se enrola com coisas que não se enrolaria antes. É uma confusão generalizada, parece que tudo perde o rumo, ela se sente oprimida constantemente, depressiva, começa a perder a sua saúde. E mais, o texto que lemos fala que também essa entidade maligna é um espírito de engano, de manipulação, e tão diferente de outras entidades que fogem quando a igreja chega num lugar. Esse espírito ele vem na contramão contrária, porque ele vem em direção ao apóstolo Paulo, ele vem em direção a Paulo e Silas, porque olha o que o texto diz, Atos 16 versículo 17: seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Repete comigo: foram vários dias. Diante desse cenário, então, eu quero trazer um alerta profético. Cuidado com falsos mestres, com falsos ensinos, com falsas profecias. Eu sei que existe uma onda de tudo fala, e eu não sou contra quem diz essa frase, você sabe. Mas o tudo fala, depende. O tudo fala em nossa volta, que Deus fala através de todas as coisas, pode até ser que Deus fale, mas tudo fala, Deus fala com todos, e tudo fala com aqueles que têm uma vida de oração, jejum, temor, obediência à palavra, submissão a uma liderança, que vive em santidade no casamento, em honra, em amor ao próximo. Então quem não caminha nessa esfera, cuidado com as famosas profetadas, cuidado com a palavra que vem para acariciar o seu ego e suprir as suas rejeições, as suas carências, porque a pitonisa, ela olha para Paulo e Silas e fala uma verdade: vocês são servos do Deus Altíssimo, vocês são demais, vocês são incríveis. Ela fala uma verdade. Então cuidado com a profecia que, entre aspas, que você recebe. Julgue a profecia e não o profeta. Julgue a profecia, mas não o profeta. Você precisa julgar a profecia como? Através da palavra de Deus, através da oração, através do discipulado com um líder, com um pastor, com um mentor que é mais maduro, é mais capacitado que você. E pelo fato da gente não ter esse discernimento de profecia, nós vivemos um tempo que pessoas, mesmo dentro da igreja, pessoas tementes a Deus, são roubadas, destruídas em seu relacionamento com Deus, arruinadas em sua vida em razão de profetadas dadas por falsos profetas. Quer um exemplo? Assim diz o Senhor. É uma terminologia meio forçada, né? Você não precisa usar uma terminologia para entregar uma palavra. Se prepara, assim diz o Senhor, se prepara, deixa teu marido e casa com outro homem. Como assim? Como que Deus vai me falar para destruir uma família, para construir outra? Que tipo de profetada, de profecia é essa? Quer um outro exemplo? Dá seu carro,
tudo que você tem na sua conta bancária, porque Deus falou comigo. Peraí, se Deus falou com você, Deus não falou comigo. Deus pode até pedir, mas é o Espírito que convence. É um tipo de profecia que leva pessoas ao engano, à quebra, à destruição, a ficarem desanimadas e frustradas com a igreja. Quer outro exemplo? Uma vez eu estava no monte, início da minha conversão. Sabe esses profetas que, entre aspas, vivem no monte orando? O cara chegou em mim e colocou a mão na minha cabeça e falou: eu vejo um câncer no teu corpo, você vai morrer de câncer. Eu falei: tá amarrado em nome de Jesus, vou morrer de câncer não. Peguei e saí fora. Se eu recebo aquilo como verdade para a minha vida, talvez eu estivesse morto hoje. Então entenda, Deus ele pode trazer uma palavra de juízo, mas quando Deus traz uma palavra profética, Ele traz a direção, Ele traz a restauração, Ele nos leva ao arrependimento e nos leva ao conserto, porque Deus é bom, cara, porque Deus é amor, Deus é um Pai. Então toda palavra profética que não provém de Deus traz confusão, mas toda palavra profética que provém de Deus exorta, corrige, ensina, disciplina, edifica, encoraja e principalmente traz consolo para as nossas vidas. Então esse é um tempo que nós precisamos ter discernimento, que nós precisamos valorizar a voz profética, a pregação do Evangelho, que é a maior profecia de todas. Que nós precisamos muito mais do que seguir moveres, olhar para a vida de quem prega, olhar para o caráter. Não falo perfeição, olhar para um caráter. Tem um caráter aprovado, caminha corretamente, é casado com a sua esposa, paga as suas contas, cumpre o que fala, siga, porque do contrário disso, querido, cai fora. Porque é, como fala a canção lá? Os universitários tem hora que fala. Como fala? Cai que amarra. Cai que é laço. Atos 16, versículo 18. Voltando ao texto. Então essa profetisa, ela insistiu, o texto diz, em agir assim por vários dias. E finalmente Paulo irritou-se com aquela atitude, dirigindo o seu espírito, repreendeu, exclamando: ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E naquele mesmo instante saiu. Quando você ouve algumas coisas, ou fica sabendo de algumas coisas, se você é filho de Deus e tem o Espírito Santo, eu não sei você, mas eu fico perturbado com algumas situações. Porque se você tem o Espírito Santo e você é filho de Deus, você não fica em paz com algumas situações. Quando você ouve notícias, meias verdades, manipulações, conversas cruzadas, fake news, enganações, manipulações, eu não sei você, mas o Espírito Santo ele começa a se enfurecer no bom sentido. Há uma erupção santa dentro de você, porque quando você percebe que o que vem contra você, mesmo que seja maquiado como algo bom, é injustiça, é corrupção, é mentira, é engano, é manipulação, há um momento em que, assim como Paulo se levantou, eu e você e nós como igreja temos que nos levantar, porque por mais bonito e lindo que seja o discurso, e guarda uma coisa, carisma não determina quem ninguém é, o que determina uma pessoa é o caráter. Nós vivemos um tempo, nessa nação em que muitos líderes carismáticos se levantaram, mas com pouco caráter. E o que sustenta a posição, o que sustenta a unção, o que sustenta o ministério, o que sustenta a tua vida não é a unção, não é o talento, é o teu caráter que sustenta a unção, é o teu caráter que potencializa o teu talento, a tua vocação como bênção, porque do contrário disso, é construir sobre um castelo de areia. Quando vem o vento, quando vem a tempestade, quando vem a adversidade, o castelo cai. Paulo então repreende o espírito de engano que estava sobre a vida e se empoderava daquela jovem. E automaticamente ela perde a sua influência, ela perde os seus poderes, ou seja, Paulo, na autoridade do nome de Jesus, a liberta de Pitom. E sabe o que acontece?
Sabemos pela continuidade da leitura bíblica que essa jovem, ela dava muito lucro para os seus senhores. E por essa razão Paulo e Silas são presos e são jogados em uma prisão, amarrados em tronco, porque libertaram uma moça, porque pregaram o evangelho. Só que o evangelho, ele fez com que um esquema de corrupção, que usava uma moça como veículo de lucro, caísse por terra. Após esse episódio, nesse episódio, eu compreendo que a libertação dessa moça e o confronto direto de Paulo e Silas ao derrubar o domínio de Pitom sobre essa mulher era algo muito maior, porque o que estava sobre ela representava uma região. Na verdade, a libertação dessa pitonisa era a chave que abria a porta da pregação do evangelho a toda a Macedônia, ou seja, a todo o ocidente. Vou traduzir. Paulo, ele confrontou a atmosfera de engano que estava sobre a Macedônia, através da atmosfera do reino de Deus que estava sobre a sua vida. Porque quando o reino de Deus vem, quando a cultura do reino de Deus se manifesta, a cultura do reino de Deus é uma contracultura. A cultura do reino de Deus, ela confronta a cultura local, a cultura da cidade, a cultura da nação. Repete comigo: o reino de Deus, ele muda as atmosferas. A atmosfera do reino de Deus que estava sobre Paulo, repito, mudou. A atmosfera que estava predominando sobre aquela região da Macedônia, sobre aquela cidade, sobre aquela moça. Quer um exemplo? Se você tentar plantar milho, quiabo, mandioca, banana em um lugar frio como o Polo Norte, ou Polo Sul, ou Antártica, ou um país frio da Europa, se você plantar uma semente no ambiente frio, essa semente não nasce, não vinga. Lugares frios são improdutivos. Lugares frios não têm vida. Lugares frios, para que haja vida, precisam ser aquecidos. E assim também é o avanço do reino. Assim também é o avanço missionário. Tem estratégias, tem formas de evangelismo, tem modelos de igreja que não dão certo em uma cidade, mas que dão muito certo em outra cidade. Por quê? Porque o clima e a atmosfera de uma cidade para outra, o clima, a atmosfera espiritual é diferente. Então, se eu quero ser bem sucedido como igreja, se eu quero ser bem sucedido em fazer evangelismo, se eu quero avançar com o reino de Deus em uma cidade, eu preciso primeiro discernir o clima espiritual da própria cidade. Por exemplo, o que acontece na cidade? Prostituição, roubo, crimes, corrupção, suicídio, pessoas em vícios, doenças mentais. Quando eu cheguei em Catanduva 5 anos atrás, Catanduva tem um clima espiritual, tem uma cultura totalmente diferente de Rio Preto, que é a cidade que a gente veio, fomos enviados para cá. Quando nós chegamos aqui, eu lembro que a gente tinha acabado de começar o início do trabalho, ali em frente ao Pedrinho Som, no prédio azul, o famoso prédio azul. E eu me lembro que eu estava vindo embora do culto, era culto de sábado, e logo de início a gente encontrou uma pessoa na rua, uma pessoa com um avental, com o avental aberto, uma senhora totalmente desequilibrada, louca. Eu nunca tinha tido contato, porque em Rio Preto era totalmente diferente o nosso trabalho como igreja lá. Nós chegamos nela, falamos com algumas pessoas do posto de gasolina, eles ligaram para o SAMU, e sabe o que tinha acontecido? Ela tinha fugido então do hospital Mahatma Gandhi, que eu nem sabia o que era esse hospital, nem que existia. Entendendo isso, a gente começou a entrar em oração, porque de cara nós entendemos que havia um espírito de loucura sobre a cidade. Uma quantidade muito grande de pessoas com doenças mentais, e na contrapartida, muita gente tirando suas vidas nas pontas da cidade. Suicídio, pessoas internadas,
pessoas com vício, porque o vício também desencadeia doenças mentais. Nós começamos a orar, e mesmo sendo uma igreja pequenininha, cara, pequenininha, de pronto, e logo Deus abriu uma porta no Hospital Mahatma Gandhi. Deus abriu uma porta de pregação do Evangelho lá, para destronar o espírito de manipulação de mente, controle, depressão e suicídio e loucura, e ao mesmo tempo amar as vidas que estavam ali, precisam ser libertas. E esse trabalho atuante já tem 5 anos. Quer outro exemplo? Chegou um momento que Deus nos levou para a ponte da cidade, e muito mais do que evangelizar na ponte, Deus nos levou lá para adorar, para orar, para interceder por Catanduva e profetizar. E por que Deus nos colocou ali? Porque entendemos do Espírito Santo que naquele lugar havia um espírito, havia uma potestade, um principado, havia algo ali regendo aquele ambiente. E depois que nós começamos um trabalho na ponte, do ano passado, no Setembro Amarelo, depois que nós realizamos esse trabalho mais algumas vezes, acredite se quiser, nunca mais houve um suicídio. Houve tentativa, mas pessoas não se suicidaram mais ali. Por quê? Porque era espiritual. E a igreja é a única instituição na cidade que trabalha o espiritual, que trabalha o emocional, que trabalha todas as áreas da vida de uma pessoa, de uma cidade inteira. Então, querido, antes de avançar como reino, como igreja, e antes mesmo até de avançar em tua chamada pessoal, em teu ministério, em teus negócios, como empresário até, nós precisamos discernir a atmosfera em nossa volta. E para discernir a atmosfera, o clima, qual é o clima? É frio? É morno? É quente? Nós precisamos, em primeira instância, orar, interceder, jejuar e adorar. 2021, e Deus tem falado comigo muito forte, conosco muito forte sobre isso, é um ano de oração, jejum, decretos da palavra liberados e atos proféticos. Uma igreja que se move nessas esferas, ela começa a entender a atmosfera e o clima espiritual do local. Ela acende uma luz na escuridão, e quando você acende a luz em um lugar sujo, rato sai correndo, barato sai correndo, tudo fica mais claro e fica muito mais fácil de limpar. E assim é no reino de Deus. Quando você traz luz a um lugar que é escuro, ou quando você traz calor a um lugar que é frio, quando você lança a sua semente num lugar que está aquecido pelo poder do Espírito Santo, as sementes germinam, as sementes rompem. Eu oro, Deus faz. Eu faço o evangelismo e acontece. Eu produzo e eu colho a colheita. Então sabe por que muitas vezes não há prosperidade na nossa vida? Sabe por que muitas vezes muitos sonhos de Deus não se cumprem? Sabe por que muitas vezes não há cura, não há libertação, não há sinais, não há milagres, não há prodígio? Porque por muitas vezes não é a cidade que está fria apenas, é a igreja que está fria. Uma igreja fria, com clima frio, pesado, nada nasce, nada rompe, não há vida, porque há frieza, falta calor, falta fervor do Espírito, falta paixão. Porque quando o Espírito Santo vem, ele muda a atmosfera da sua vida, ele muda a atmosfera da tua casa, ele muda a sua face, sua fisionomia, tua maneira de caminhar, tua maneira de conversar, tuas prioridades, teus conceitos, teus desejos, tuas vontades. Quando o Espírito Santo te enche, te enfervesce com o fogo de Pentecostes, esse mesmo fogo que vai aquecer as pessoas, esse mesmo fogo de amor que vai aquecer aquele que está na frieza, que está na apatia, que está no medo, que está na depressão, que está na frustração, que está à beira do suicídio. O sucesso da igreja primitiva é que eles caminhavam no fervor do Espírito. Aonde eles passavam, não era a frieza local que predominava, não era a atmosfera local que predominava, não foi a atmosfera de Pitom na Macedônia que influenciou Paulo e Silas, mas foi a atmosfera do Espírito, de poder, de fé, de ousadia, de intrepidez que estava sobre eles, que libertou aquela jovem e tocou todo o Ocidente. Então não é a presença do diabo que traz opressão,
é a ausência da glória de Deus. Se teu casamento está em crise, é porque está faltando a glória de Deus. Se você está em crise com Deus e com todos, é porque falta a presença de Deus. Porque quem caminha na presença avança, quem caminha na presença frutifica, quem caminha na presença rompe, prospera, enriquece. Quem caminha na presença não é conquistado, mas é conquistador. Quem caminha na presença permanece, persevera, persiste, não desiste. Quem caminha na presença ora e traz o reino de Deus na terra. Quem caminha na presença é intercessor, é adorador, é ministro, é sacerdote, é profeta. E o que essa cidade precisa são de homens cheios do Espírito Santo, são de homens cheios de autoridade do céu, são de homens de coragem, de intrepidez, que não se intimidam com aquilo que as pitonisas dessa geração estão falando. Aplauda ele bem forte. Depois de confrontar a pitonisa, em razão de Paulo e Silas terem atrapalhado o comércio da corrupção local que imperava naquele lugar, eles foram presos. Está aqui no livro de Atos 16, versículo 25. Eles foram presos. Eles não receberam o tapete vermelho, eles pregaram o evangelho e foram presos. E olha o que o texto diz: por volta da meia-noite, onde eles estavam? Numa cela fria, com os seus pés amarrados no tronco, no cárcere interior. Mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente, aconteceu um terremoto tão violento naquele lugar que os alicerces da prisão foram abalados. E no mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. É isso que alguém que caminha na atmosfera do reino de Deus produz: libertação, libertação, transformação. As cadeias caem, as portas se abrem. Paulo não teve medo. Confrontado, ele confrontou o espírito de Pitom, o espírito de engano que estava sobre a Macedônia. Paulo e Silas foram espancados e presos depois de pregar o evangelho, mas não deixaram de confiar em Deus. Diferente muitas vezes de nós, que qualquer situação contrária a gente já murmura, já reclama, já quer desistir, já faz um teatro do desespero, já fica louco, desvariado, porque não saiu do meu jeito. Mesmo eles sem entenderem, eles foram para a prisão, e mesmo presos, eles ecoaram louvores. Mesmo nas cadeias ali amarrados, acorrentados, eles oraram, e isso é adoração. Nada está saindo do meu jeito. O cenário do país está indo de mal a pior. É um tempo de incerteza, de medo, de aflição. Eu não sei como que eu vou pagar as minhas contas amanhã. Eu estou desempregado. A doença chegou, o caos chegou. Só que mesmo assim eu sei que aquele que me criou e me salvou, eu sei que meu Redentor vive no meio da situação. Eu sei que agindo Deus, quem impedirá? Porque a garantia que a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida é a própria presença de Deus, é o próprio Deus garante. Quando eu entendo isso, independente do cenário, eu louvo, eu adoro. E quando eu compreendo isso, que estamos num momento de tempestade, de adversidade, que eu sou chamado a ecoar incenso, a ecoar louvor. Quando todos estão na corrupção, eu sou chamado a caminhar em santidade, a caminhar em justiça. Isso rende adoração. Isso muda atmosferas em nossa volta. Subiu o louvor. Depois desse cenário, as cadeias se abriram. E se fosse qualquer um de nós aqui, a porta abriu, estou livre, vou embora. Recebi a bênção, cara, vou cuidar da minha vida. Recebi o milagre, Deus falou, Deus fez, agora eu vou fazer as coisas do meu jeito. Afinal eu fui abençoado. E quantos que nessa pandemia, que foram tão abençoados na sessão passada e hoje estão paralisados em suas casas com medo? Receberam até milagres no meio dessa pandemia. Deus guardou emprego,
só que mesmo assim vivem recuados, pensando apenas em si mesmos. Mas Paulo e Silas não, mesmo tendo a oportunidade de fugir, eles permaneceram, porque eles não viviam em prol das suas próprias necessidades pessoais. Eles viviam e viveram por um propósito. Por um propósito. Por um propósito. Porque olha o que aconteceu no versículo 27. O carcereiro, vendo essa cena, despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, desembaiou a sua espada a fim de se matar, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. No entanto, Paulo gritou: não te faça isso, eis que estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, e correu para dentro e trêmulo atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida, conduzidos para fora, rogou-lhes: senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus, e assim serás salvo tu e tua casa. E lhe ministraram a palavra de Deus, bem como todos a sua casa. E naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou os ferimentos, e logo foi batizado, e ele e todas as pessoas de sua casa. Então insistiu para que subissem à sua casa, onde lhes preparou mesa farta com todos os seus, e expressava grande júbilo por haverem crido em Deus. Eu quero acreditar que na mente de Paulo e Silas valeu a pena. Valeu a pena eles deixarem o Oriente, confrontarem uma entidade no Ocidente, libertarem uma jovem, irem presos pela causa do Evangelho, orarem em meio a cadeias e louvarem mesmo sem saber o que iria acontecer. Cadeias se abriam, poderiam fugir, permaneceram. Só que o alvo de Deus era a família, porque o alvo de Deus são pessoas. Depois do Espírito Santo, o bem mais precioso que Deus tem são pessoas. Pessoas são mais importantes que recurso financeiro. Pessoas são mais importantes que estrutura. Pessoas são mais importantes que meus sonhos pessoais. O Filho de Deus, no reino de Deus, ele é chamado a pensar menos em si mesmo e mais no próximo, e mais nas pessoas. Levante suas mãos aos céus. A Bíblia não fala, mas eu quero acreditar que essa canção, eu coloco minha conta em risco. Se eu tivesse uma canção, seria essa canção que Paulo e Silas ecoaram e cantaram e louvaram em minhas cadeias. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser. Sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos louvores ao Rei. Montanhas se prostram
sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas a mim. Fica de pé no teu lugar, levante suas mãos aos céus, bem alto. Adora o Senhor em meio aos momentos que vivemos na nação. Adora o Senhor em meio à circunstância contrária. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Ele é consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor, toda majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som. Jesus, 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 alegre te louvo por Deus, grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são as tuas promessas, Senhor. Alguém traz a bandeira de Catanduva e do Brasil pra gente? Eu nunca fiz isso na minha vida, mas eu quero orar por você. Pelo César, vem aqui pra gente orar com você, orar por você. Eu nem conheço ele pessoalmente direito, mas eu quero orar por ele, porque ele representa o governo dessa cidade. A gente entende que é a igreja que tem que fazer algo pela cidade, e não o governo da cidade pela igreja. Então, independente do cenário que vivemos, a gente não quer terreno, a gente não quer ajuda nenhuma do bom sentido que venha favorecer. A gente só quer que a justiça de Deus se alinhe com a justiça de homens. A gente sabe que não somos contra leis governamentais, entendemos o momento da nação, da cidade. A gente está para cooperar, só que ao mesmo tempo a gente sabe que empregos estão em jogo, famílias estão aqui. Eu tenho empresários aqui na casa que depende do sustento mensal, que não para tudo. E nós, como igreja, a gente quer levantar um clamor pela igreja também, mas principalmente pela população de Catanduva. Levante suas mãos para cá, a gente vai orar por ele, pelo César. Senhor Deus, nós colocamos esse homem em tua presença, porque sabemos que não apenas Catanduva está em jogo. Pode vir os presbíteros, o Marco, a Débora, o Daniel e a Aline, Larissa, André, pode vir aqui para nos ajudar a orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito mais do que ideias partidárias,
interesses pessoais. É o interesse da nação que está em jogo. É a prosperidade da nação, é a saúde da nação. E o nosso clamor, a nossa oração é para que a tua vontade seja feita, porque toda a micro-região de Catanduva depende de Catanduva. Novo Horizonte, Pindorama, Itajobi, são muitas cidades aqui perto que dependem da saúde de Catanduva. Então a nossa oração, Pai, é que o Senhor venha dar sabedoria a esse homem, ao nosso prefeito, a todos os vereadores. O nosso clamor, Pai, para que a tua vontade seja feita, que eles não venham se intimidar com inverdades, que esse homem não venha se intimidar com aquilo que é mentira, que o Senhor venha fortalecer na fé, que o Senhor venha encher do teu Espírito Santo e temor, porque sabemos que não é fácil. A posição que ele ocupa no tempo que se chama hoje é um desafio que ele tem na mão. É um desafio como jovem, assim como eu sou jovem, de trazer um novo tempo, de trazer esperança, de reconquistar o respeito que foi perdido no meio da política por tantos. Então eu não o conheço, Pai, o Senhor o conhece. Capacita ele. Nós como igreja assumimos o compromisso de orar por ele e por todos os vereadores e pelo prefeito da nossa cidade, para que a tua vontade seja feita. Que toda a manipulação de Piton nesses dias, todo o engano, toda a falsa notícia, tudo aquilo que vem de tantas vozes para deixar a população temerosa, amedrontada, nós oramos porque o Senhor é Deus, que isso não vai manipular e controlar os nossos corações. Nós intercedemos também de forma intencional, porque sabemos que é o Deus que sara essa terra. Acima da medicina está a tua medicina, porque tu és o médico dos médicos. Vem restaurar a saúde do povo dessa cidade. Vem alcançar Novo Horizonte também através dessas intercessões. Vem alcançar toda a região de Catanduva, Pai, de São José do Rio Preto. Nós não queremos, Pai, um lockdown, nem muito menos viver na fase vermelha, vendo tudo se fechando, tudo paralisando, a economia retrocedendo, o caos se instalando. Mas nós queremos a tua prosperidade do céu, a tua prosperidade do alto. Então, em nome de Jesus, levanta político na nação cheios de temor, cheios da tua presença, cheios da tua glória, que eles venham ser um canal de bênção, Pai, para cada família dessa cidade. Que a história de Catanduva seja reescrita com políticos de bem, com homens e mulheres de bem, com homens e mulheres que são justos, que são corretos, que administram o recurso público com temor, com zelo e com transparência. Então nós abençoamos a vida do César, nós abençoamos a sua saúde emocional, a sua saúde mental, a sua vida espiritual, porque ele é teu filho, ele te ama. Enche ele de sabedoria, assim como o Senhor encheu Salomão de sabedoria, Pai. Enche ele de sabedoria, Pai, para essa influência, para que ele venha mudar a atmosfera em volta dele, mudar a atmosfera na política, dentro da prefeitura, com aqueles que ele conversa, com aqueles que ele caminha, Pai. Que ele não venha ser roubado, iludido pelas pitonisas, pelas falsas profecias, por aquilo que vem laçar a vida dele, Pai. Nós abençoamos a vida desse homem, nós cobrimos a vida dele e cobrimos a cidade de Catanduva em oração. E nós acreditamos, Pai, que a tua vontade vai ser feita, que a tua igreja não vai deixar de se reunir, que teu povo não vai deixar de servir a cidade como temos servido, que atmosferas serão mudadas, não apenas de pessoas, mas a atmosfera de Catanduva será transformada, e Catanduva não será mais conhecida como uma cidade feitiço, como uma cidade com alto índice de suicídio, como uma cidade muitas vezes que é esquecida na própria região, mas será conhecida como uma cidade do grande rei, como uma cidade que o reino de Deus e o governo de Deus se manifesta em todas as esferas, inclusive na política, em nome de Jesus. Amém. Amém. Levante suas mãos aos céus, continue adorando o Senhor mais alguns minutos. Você que tem vivido em medo, você que está pela internet, o que te paralisa é o teu medo. Não tenha medo daquilo que diz o homem, não tenha medo do vento contrário, não tenha medo das enfermidades, porque Jesus é a nossa proteção, é o sangue dele que te brinda. E nessa noite, você que está pelo YouTube, você que está aqui presencial,
Toma uma escolha, faz uma decisão de caminhar por fé e não por vista, de ouvir a voz do Espírito Santo, de ouvir a voz de Deus. Levante suas mãos aos céus. É tempo de aumentar o nível da adoração. É tempo de aumentar o nível de louvor. É tempo de aumentar o nível de fé. É tempo de crescer em maturidade. É tempo de romper em humildade. É tempo de usar a tua autoridade, igreja. A autoridade que há no nome de Jesus. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face de espanto, com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo. Suba faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Que me faz entender que a tempestade é você. Mas a fechada é você, tudo sobre você. Levante suas mãos bem alto aos céus. Eu quero finalizar esse culto fazendo uma oração e levantando uma intercessão. E a gente vai orar não contra aquilo que nossos olhos veem, porque a nossa batalha não é contra a carne e contra a sangue, mas assim contra principados e potestades. A batalha da igreja é com o joelho no chão e a boca no pó. Então essa semana é uma semana decisiva. Amanhã é um dia decisivo para a cidade, para a igreja e para toda a região que depende de Catanduva. Então levante suas mãos, começa a orar no teu lugar, porque na autoridade do nome de Jesus nós damos uma ordem nas regiões celestiais dessa cidade. O espírito de manipulação, o espírito de engano, o espírito de morte, aquilo que vem confundir, manipular, aquilo que vem paralisar o teu reino, a tua igreja, aquilo que vem intimidar líderes e pastores, aquilo que vem manipular o governo local, nós levantamos agora em guerra, Pai, porque essa igreja é uma igreja de guerra, Pai. Nós somos um povo forjado na guerra, Pai. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus escolheu. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus levantou e forjou essa casa. Nós profetizamos, Pai, porque a nossa chamada é profética. Ao
principado que manipula Catanduva, o espírito de corrupção, de manipulação, de destruição que vem assolar essa cidade, é desmascarado hoje, na autoridade no nome de Jesus. Nós profetizamos, Senhor, céus abertos sobre Catanduva. Nós decretamos. Levante suas mãos aos céus. Eu quero liberar um decreto da palavra, porque se há um decreto do governo de homens, há um decreto da palavra. Se virá um decreto amanhã sobre essa cidade, há um decreto do céu sobre Catanduva, que eu quero liberar como igreja agora, na autoridade no nome de Jesus. E que Deus, que fez o seu nome ali habitar, aniquile qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar essas determinações, ou para destruir essa casa de Deus em Jerusalém, em Catanduva. Se alguma pessoa desobedecer ou alterar esse decreto, que se arranque uma viga da sua própria casa, e tal transgressor será empalado nela, e será sua casa transformada em um monte de escombros. Tudo isso será feito para que assim eles tenham plena condição de oferecer sacrifícios completamente queimados e agradáveis ao Deus do céu, e possam orar pedindo as suas bênçãos sobre a minha pessoa e pela vida dos meus filhos. E mais, entregarei aos sacerdotes de Jerusalém todos os dias sem falta tudo que eles disserem que precisam: novilhos, carneiros e cordeiros para holocaustos oferecidos ao Deus do céu, bem como trigo, sal, vinho e azeite. De igual forma, por mim se decreta o que haver de fazer a esses líderes dos judeus, a fim de que reconstruam esse templo, a saber, que da tesouraria real e dos tributos provenientes da província de Eufrates Oeste se pague pontualmente toda a despesa desses homens, para que não haja qualquer paralisação no meu desenvolvimento da obra. De modo algum interrompais a obra dessa casa de Deus, para que o governador dos judeus, os anciões e líderes possam livremente edificar a casa de Deus sobre o seu antigo terreno. Levante suas mãos. Nós decretamos que a casa de Deus em Catanduva não será abolida, que a casa de Deus, que é a igreja que liga céus na terra, que a porta do reino de Deus não será abolida, que a casa de Deus, que é a igreja, Jesus é o cabeça da igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós decretamos em Catanduva a falência de todos aqueles que se colocam contra a igreja de Cristo, contra a igreja do Senhor, que querem calar a voz profética, Nós decretamos, ó Pai, nessa nação, que o reino de Deus não vai sucumbir, que a tua igreja não vai ser contaminada, abolida, amordaçada. Nós decretamos que todos os decretos liberados contra a tua igreja, Jesus, são rasgados agora em nome de Jesus Cristo, nessa nação e sobre a região da cidade de Catanduva. Nós decretamos, ó Pai, que todo decreto que vem sobre Catanduva, Novo Horizonte, Itajobi, Rio Preto e toda a região, todo decreto de homens que tem como fim acabar com a população, com a prosperidade da cidade e trazer pânico, é abolido agora, porque nós decretamos um decreto do alto, porque é o teu reino, Pai. Nós somos a tua igreja, Pai, e nos colocamos em tuas mãos. Se o nosso inimigo vem por um caminho, por 7 fugirá, por 7 fugirá, por 7 fugirá, por 7 fugirá. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Quem crê nisso, aplauda ele bem forte. Inimigos cairão, o nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Levante sua mão direita aos céus. Seus
Nosso Deus é mais forte. Declare contra a circunstância contrária. Declare sobre a tua própria vida. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Declare, igreja. Os seus inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Eu vou dar uma convocação aqui para toda a igreja. Amanhã, inclusive o Marco, para a igreja de Novo Horizonte. Amanhã a gente vai declarar um jejum por Catanduva, por todas as cidades que dependem de Catanduva. Porque se você não sabe, várias cidades aqui dependem de Catanduva na saúde. E está sobrecarregado os leitos. Isso pode influenciar nossa rotina de vida nos próximos dias. Só que a gente vai fazer um jejum amanhã. Você vai colocar em pauta, em oração, tudo que você ouviu hoje no culto. Ok? Você vai tirar 1 hora, você vai jejuar, você vai fazer 1 hora de oração, se trancar no teu quarto. E você vai ter um momento de quarto de guerra. Você vai colocar o nosso prefeito, você vai colocar o estado, o nosso governador, o nosso presidente. Você vai orar pela saúde do teu povo e vai se arrepender pelos pecados da cidade, da nação e da própria igreja. A gente vai se posicionar na brecha, porque eu entendo que intercessão não é um chamado de uma equipe, é um chamado dessa casa. Nós estamos chamados a orar em nome de Jesus. Você vai escolher o melhor horário, mas eu quero te desafiar a você orar pela manhã. Eu não sei que hora você acorda. Você vai acordar 1 hora antes aqui do horário que você acorda. Você vai dobrar os teus joelhos, você vai pegar a tua Bíblia, você vai se consagrar ao seu Deus em jejum. Você vai ter um tempo de oração pela cidade, de consagração, de guerra. E durante o dia todo, eu te desafio a você a trazer à memória aquilo que traz esperança e se manter vivo em oração. Esse jejum, ele vai ser entregue às 11 horas da noite, que é o horário que inicia o tempo do lockdown. E das 11 à meia-noite você vai ter mais um período intenso de oração pela família, pela cidade, e aí você entrega teu jejum. Se você tem uma questão de saúde, jejue da maneira como você pode. Se você realmente não pode ficar sem jejuar, não tem problema algum, tá bom? Mas você que tem saúde, eu desafio você a romper amanhã comigo. Eu vou estar em jejum amanhã o dia todo, cara. É um desafio. Eu sei que algumas pessoas já vieram hoje em jejum e oração para cá. Então é um desafio. Então a gente vai romper em jejum e oração por Catanduva, por Novo Horizonte, pela igreja de Novo Horizonte, pela região em nossa volta, pelos vereadores, prefeitos, pelo governador. A gente vai repreender tudo isso que vem sobre caos, sobre a nossa casa, sobre a nossa saúde. Você vai ser levado pelo Espírito Santo. Mas tem esse tempo de guerra, tem esse quarto de guerra com a tua esposa. Pode ser sozinho ou com a tua esposa, com teus filhos. Incentive teus filhos a orar também. Tem esse tempo de qualidade com Deus, mesmo no teu trabalho. Esteja em discernimento, esteja em espírito em oração, esteja em fé, amém? E eu creio que a vontade do Senhor vai ser feita em nome de Jesus. Aleluia. Conto com você, amém? Agora sim, levanta a mão direita. Que a graça, o amor e a consolação do Espírito Santo da promessa seja sobre a tua vida, amém? Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe o seu dia de amanhã, Deus abençoe, e até quinta, se Deus quiser, se tudo der certo, eu creio que vai dar. Quinta estamos juntos mais uma vez aqui para cultuar o Senhor às 8 horas da noite, amém? E do restante, é faca na caveira e pólvora na espingarda. E agora é momento de bombardear as regiões celestiais em oração, de jejuar, de clamar, de colocar a boca no pó e se render em oração. Aleluia. Aplauda Jesus bem forte. Vai nessa paz. Deus abençoe.